Meus irmãos, eu desejo cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Os irmãos, por gentileza, podem ocupar o vosso assento. Glória a Deus. Uma alegria muito grande poder estar com os irmãos nesta manhã maravilhosa, participando deste culto. Logo mais estaremos participando da mesa do Senhor. Ainda estamos agradecendo a Deus e com a lembrança muito forte das festividades de comemoração do 30º aniversário da igreja aqui na América. Ficamos realmente impactados ao ver o quanto o Senhor Deus tem operado no meio dos irmãos. Quero parabenizar toda a igreja, parabenizar o pastor Joel pelo excelente trabalho que tem realizado e pedir a Deus que continue com as mãos estendidas, abençoando e confirmando o trabalho das mãos dos irmãos. Trago também uma saudação aqui, ali da igreja, da congregação, ali onde nós servimos a Deus, em Atibaia, também da minha esposa, que não pôde me acompanhar, mas eu trago a saudação dos irmãos. Quero também agradecer a Deus pelo privilégio que o Senhor Deus me dá de poder estar com os irmãos aqui durante esses dias e participar do culto desta manhã. Agradecer também ao meu pastor José Wellington Bezerra da Costa, foi quem autorizou a nossa viagem para estarmos aqui, e também agradecer o pastor Joel. Pastor Joel, com toda a sua bondade, além de nos convidar, nos deu toda a condição para estarmos aqui. Eu quero louvar a Deus pela sua vida, pelo seu ministério, pela irmã Mabel, toda a família. Que Deus continue abençoando grandemente aos nossos irmãos. Quero também pedir as vossas orações para que Deus use de misericórdia durante esses poucos minutos que estaremos aqui trazendo uma reflexão para os irmãos, que o Senhor Deus abra a porta da palavra. Eu sei que pregar, falar a palavra de Deus é algo bastante difícil, mas eu tenho certeza, sei das minhas limitações, mas tenho certeza que se os irmãos permanecerem orando, Deus vai continuar falando conosco nesta manhã. E eu conto com as vossas orações. Quero convidá-los para que abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 26. Nós vamos ler os 3 primeiros versículos. Gênesis, o livro da criação, capítulo 26, versos 1, 2 e 3, diz assim a palavra de Deus. E havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desça ao Egito, habite na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e à tua semente darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, teu pai. Glória a Deus. Meus irmãos, quando eu estava pedindo a Deus uma orientação, uma direção para uma palavra, compartilhar uma palavra com os irmãos aqui nesta manhã, veio ao meu coração esse texto sagrado, para que a gente pudesse aqui em poucos minutos falar de 2 normas, 2 parâmetros que são de vital importância no nosso relacionamento com Deus. Eu queria falar aqui, se Deus permitir, sobre submissão e perseverança. São 2 parâmetros
que deve fazer parte do dia a dia da nossa vida, servindo ao Senhor nosso Deus. O nosso relacionamento com Deus, ele não pode ser um relacionamento pontual e nem tampouco um relacionamento circunstancial. O que é um relacionamento pontual? Um relacionamento que a gente faz pontualmente, em função apenas de alguma coisa, ou só no momento. Por exemplo, quem vem ao culto e serve a Deus somente o culto é um relacionamento pontual. Nosso relacionamento com Deus não pode ser um relacionamento pontual. Nós temos que ter um compromisso permanente com o Senhor nosso Deus. Quando o Senhor Deus usa Paulo, lá no capítulo 12 da carta aos Romanos, os primeiros versículos, quando ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Paulo estava falando sobre isto. Aleluia. O culto racional não depende do ambiente. O culto racional não depende da hora. O culto racional depende do nosso compromisso com Deus. Tem pessoas que têm um comportamento que apresenta o seu culto apenas quando está diante de algumas pessoas. Ou, quem sabe, diante de conhecidos, quando ele está numa viagem, num lugar que ninguém conhece, não é a mesma pessoa. Isso não é um culto racional. Aleluia. Mas para servir a Deus, nós temos que ter esse compromisso com Ele. Não é um relacionamento pontual, mas é um compromisso com Deus e com a sua palavra. Em qualquer lugar, em qualquer momento, em qualquer posicionamento que nós tivermos, na presença de conhecido ou desconhecido, onde você chega, é o que diz a palavra de Deus, tem que chegar ali a luz do mundo. Tem que chegar ali o sal da terra. Glória ao nome do Senhor. Se ninguém te conhece, vai te identificar por causa do seu culto, na sua maneira de falar, na sua maneira de agir. Aleluia. Vai dizer, olha, ali tem alguém diferente. Aleluia. Compromisso com Deus e com a sua palavra. O nosso relacionamento com Deus também não pode ser um relacionamento circunstancial. O que é um relacionamento circunstancial? É um relacionamento em função de alguma circunstância. Se eu estou doente, então eu estou orando, falando com Deus, buscando ao Senhor. Se está me faltando dinheiro, então eu vou ser mais crente e buscar ao Senhor. São circunstâncias, mas nosso relacionamento com Deus não pode ser circunstancial. Aleluia. Se está bom, você está louvando, adorando ao Senhor. Se está com saúde, está louvando, adorando ao Senhor. Faltou a saúde, está louvando, adorando ao Senhor. Se tem dinheiro no banco, está louvando, adorando ao Senhor. Mas se está na prova, continua louvando, adorando ao Senhor. O nosso relacionamento com Deus não pode ser um relacionamento baseado em circunstância. Tem que ser compromisso com Deus. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. E esse texto sagrado que nós lemos, os versículos lidos e o contexto, nos leva a pensar um pouquinho nesse tipo de relacionamento com Deus. Os irmãos sabem, os irmãos certamente conhecem, se localizaram nesse contexto. Aqui fala de Isaac, filho de Abraão, né? Ele estava aqui no local, aqui fala, o local onde o Senhor Deus havia pedido a Abraão que saísse da sua terra e fosse para um lugar que o Senhor Deus lhe haveria de mostrar. E ele estava nesse lugar. E diz o texto sagrado que
houve uma fome, aqui fala de uma segunda fome, que já havia havido uma primeira, uma fome naquela terra. Glória a Deus. Isso mostra, meus irmãos, que no nosso compromisso com Deus, muitas vezes nós enfrentamos algumas circunstâncias, algumas dificuldades, algumas provas, porque tem alguns que acham que servir a Deus é estar livre de qualquer dificuldade, qualquer momento difícil na sua vida. Aliás, existe até algumas filosofias religiosas que dizem por aí que quando alguém está passando por alguma dificuldade é porque Deus não está com ele. Isso não é verdade. Nós não servimos a Deus em troca de benefício, nós servimos a Deus porque Ele é Deus. Ele é Senhor sobre todas as coisas. É digno de honra, digno de glória, digno de adoração em qualquer circunstância. Então, eles estavam, Isaac, que estava na vontade de Deus, que estava no local, no lugar onde Deus havia determinado para Abraão, mas a fome bateu ali naquele lugar. E quando a fome chegou ali, o Senhor Deus apresentou-se a Isaac. Diz o verso 2. E apareceu-lhe o Senhor e disse, não desça ao Egito, habita na terra que eu te disser. Isso, meus irmãos, esse versículo nos revela que em qualquer lugar, em qualquer momento, em qualquer circunstância, Deus sempre tem uma direção para o seu povo. A direção de Deus nunca falta. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Eu estava ouvindo aqui, no início, o pastor Joel, falando sobre a dificuldade que alguns estão enfrentando por falta de documento, mas em qualquer circunstância, a direção de Deus sempre se revela. Então, os irmãos, o que não pode é deixar de buscar ao Senhor. Não pode deixar de honrar ao Senhor. Às vezes o tempo parece que está tudo nublado, parece que você não consegue enxergar nada. Aleluia. Mas a direção do Senhor não depende de circunstância. Aleluia. O próprio Senhor Jesus, quando ele estava deixando este mundo, ele disse para a sua igreja e para os seus discípulos, eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Aleluia. Você pode contar sempre com a presença do Senhor. Você pode sempre contar com a mão do Senhor estendida em tua direção. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. E Deus tem a sua direção para a nossa vida. Eu vou repetir. Deus tem a sua direção para a nossa vida. Aleluia. Então, quando as coisas parecerem estarem muito difíceis, aleluia, então use um desses parâmetros, submissão a Deus, aleluia. Peça a direção dEle, peça a orientação dEle, glória ao nome do Senhor, aleluia. Agora, o que nos diz esse texto sagrado é que a direção, a orientação de Deus não é como nós achamos que deve ser. Às vezes, ela não acompanha aquilo que nós entendemos que ser a melhor solução, o caminho mais certo. Porque quando Deus aparece para Isaac, ele diz assim, olha, peregrina nessa terra, não vá para o Egito, não desça ao Egito. O que nós vamos entender aqui? Que, apesar da fome, Egito tinha fartura. Mas o Senhor Deus disse, a minha direção não é para lá. Os irmãos já ouviram muita gente dizer, é uma realidade, o melhor lugar é o centro da vontade de Deus. Aleluia. Não é onde parece que está jorrando facilidade, não. É a direção de Deus. Aleluia. E o Senhor Deus disse para ele, olha, não desça ao Egito, mas fique, peregrine na terra em que eu te disser. Em outras palavras, não vá atrás das facilidades, mas fica na minha direção.
fica na minha orientação, glória ao nome do Senhor, aleluia. Não siga o que a maioria das pessoas acham que é o certo, aleluia. Não, procure a minha direção, fique na minha direção, glória ao nome do Senhor. Peregrina nesta terra, e serei contigo e te abençoarei. Porque a ti, a tua semente, darei toda esta terra, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, teu pai. Então, o Senhor Deus tem a sua direção. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Ainda que seja para peregrinar. Aleluia. Peregrina nesta terra e serei contigo. Quando termina o versículo dizendo: confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, teu pai. Isso mostra que Deus, ele é coerente naquilo que ele faz. Aleluia. Deus ele não chamou Abraão, aleluia, quando ele sai da tua terra, da sua parentela, para fazer uma experiência com Abraão. Quem faz experiência somos nós. Deus tem o direcionamento certo. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Ele não vai dizer, vamos ver se vai dar certo. Quem faz isso somos nós humanos. Deus, quando ele toma uma decisão, uma orientação, é porque ele já sabe o que vai acontecer, como vai acontecer, de que forma que vai acontecer. Aleluia, então fique seguro na direção do Senhor nosso Deus. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Muito bem, então, meus irmãos, o texto sagrado mostra que ele seguiu a orientação de Deus. Nesse mesmo capítulo, o verso de número 23, aleluia, nós vamos encontrar, ao desenvolver esse texto sagrado, nós vamos encontrar Deus abençoando. Vamos, em vez do 23, vamos ler o 12, diz assim: e semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano sem medida, porque o Senhor o abençoara. Então, seguindo a orientação de Deus, ele foi abençoado pelo Senhor. Ele semeou e colheu, aleluia, porque a bênção era de Deus e Deus o abençoou. Glória a Deus. Quando nós seguimos a orientação de Deus, nós estamos nos habilitando a ser abençoado pelo Senhor nosso Deus. Agora, quando a gente fala, meus irmãos, de bênçãos de Deus, aleluia, na nossa mente, nós já deletamos, excluímos, às vezes, provas, dificuldade, tal, e as bênçãos de Deus, às vezes, não são da forma, do jeito que a gente tem planejado, mas é da forma e do jeito que Deus tem planejado. Por quê? Porque Deus conhece plenamente a cada um de nós. Nós olhamos para as pessoas, tiramos conclusões, e às vezes essas conclusões não são exatas. Elas são dentro da nossa limitação de conhecimento e de visão. Mas Deus conhece profundamente. E às vezes, quando Deus tem alguma coisa para fazer, ele prepara primeiro a pessoa para receber. Ele faz com que nós tenhamos algumas experiências para saber, para que termos consciência que o lugar em que nós chegamos não foi mérito próprio nosso, mas foi a bênção de Deus, foi a misericórdia de Deus. Porque nós temos a tendência de nos envaidecer, de dizer, não, eu fui inteligente, eu fui capaz. E não, aleluia, tudo que nós temos, tudo que nós alcançamos é dádiva de Deus, é bênção de Deus, é misericórdia de Deus para conosco. Então, nós vamos encontrar que ele foi abençoado, né? Ele plantou, semeou, tal.
o texto sagrado fala de alguns detalhes da sua esposa e tal, nós vamos passar por cima disso tudo, porque não é o nosso alvo, não é o nosso objetivo. Mas mais lá adiante, aí nós vamos chegar no capítulo, no verso 22, que eu havia dito para os irmãos antes. Quando ele chegou ali, diz-nos o texto sagrado que ele começou, o verso 18, cavou poços de água, e esses poços que ele foi abrir eram poços que Abraão já tinha aberto antes, mas que fora entulhado pelos inimigos, pelos filisteus. Nós vamos encontrar também que quando Deus estava abençoando Abraão, ou Isaque, Abimeleque, que era o rei, e o povo ali, os filisteus, pediram para eles se afastar, saírem de perto deles, aleluia, por causa da bênção de Deus. Então, nós vamos entender que na nossa jornada, na nossa caminhada, a bênção de Deus na nossa vida, às vezes traz algumas implicações. Alguém se levanta, o inimigo se levanta, aleluia, para tentar, de alguma forma, impedir ou trazer alguma dificuldade, alguma tristeza na nossa jornada, na nossa caminhada. Foi por isso que o Senhor Jesus, quando ele estava aqui no mundo, orientando a sua igreja, os seus discípulos, ele disse: no mundo tereis aflições. A nossa vida não é só vida de bênção e de vitória. Às vezes, no meio da bênção, no meio da vitória, surge alguma coisa. E alguém, se não mantém esse parâmetro que nós estamos falando aqui, de submissão e de perseverança, no meio das adversidades, no meio da luta, às vezes se afastam. Então, a gente encontra, às vezes, na nossa jornada, pessoas de altos e baixos. Quando a bênção de Deus está com ele está muito contente. Quando surge dificuldade, ele se afasta. Ele se esfria espiritualmente. Ele perde o ânimo, abre mão dos compromissos. Às vezes você visita alguém e diz: mas por que o senhor está indo? Tanta luta, tanta dificuldade. Olha, se nós estivermos atravessando uma luta, uma dificuldade, qual é o lugar de alcançarmos as soluções? É na casa do Senhor, é nos pés do Senhor. Luta, dificuldade não deve afastarmos do nosso relacionamento com Deus, porque não é um relacionamento pontual, é compromisso com Deus. Aleluia. O que o Senhor Jesus disse: eu estarei convosco todos os dias. Ele está dizendo: olha, se o dia estiver bom, eu estou, mas se não tiver, também eu estou. Se você estiver desfrutando de bênção, eu estou. Mas se estiver passando por prova, eu também estou. Aleluia. Este é o Deus que nós servimos. Se você está aqui enfrentando alguma adversidade, alguma luta, saiba que o seu Deus está contigo. Aleluia. Ao invés de murmurar, comece a glorificar, comece a exaltar, comece a agradecer a Deus. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Porque a vitória é mais do que certa, em nome do Senhor Jesus. Então, diz que ele mandou o Abimeleque, os filisteus, falaram para Isaque: olha, você está sendo muito abençoado. Vocês estão mais fortes do que nós, é melhor vocês se afastarem de nós. Aleluia. E eles se afastaram, mas não foram para o Egito. Aleluia. Diz que eles foram para o vale, quer dizer, para um lugar até mais difícil, mas continuaram em Gerar. Aleluia. Porque tem pessoas que às vezes vem a luta, vem a dificuldade, ou surge alguma adversidade, porque aqui não era nem tanta luta, eles estavam sendo abençoados, mas era uma adversidade. Aleluia. Mas eles disseram: olha, o Senhor disse que não é para ir para o Egito. Nós vamos continuar aqui mesmo. Aleluia. Os irmãos se lembram quando houve aquela divergência entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. Abraão disse para Ló: olha, escolha a terra para onde você quiser ir. Aleluia. Porque a bênção de Deus está comigo. Aleluia.
Glória ao nome do Senhor. Então, meus irmãos, a adversidade não deve ser justificativa para afastarmos do nosso lugar, da direção de Deus, da orientação de Deus. Aleluia. Permaneça no seu lugar, servindo, adorando ao Senhor. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Então, como o Senhor Deus disse, olha, ele podia simplesmente justificar. Deus pediu para a gente ficar aqui, mas como Deus está permitindo que os filisteus se levantem contra nós, então vamos lá para o Egito. Quem sabe lá eu vou ter lugar. Não, a direção de Deus era para continuar ali. Aleluia, não vamos nos afastar, vamos continuar aqui, glória ao nome do Senhor. E eles foram para o vale de Gerar. E lá no vale, aleluia, em vez de facilidade, eles encontraram mais dificuldade ainda. Porque Abraão havia cavado poços e eles haviam entulhado aqueles poços. Aleluia. E diz o texto sagrado que eles foram reabrir os poços que Abraão tinha aberto. Aleluia. E quando eles foram reabrir esses poços, diz o texto sagrado que eles deram aos poços os mesmos nomes que Abraão havia dado. Aleluia. Isso quer dizer o seguinte, aleluia, eles não procuraram inovação. Aleluia. Porque tem gente, aleluia, que só vive buscando inovação e sai fora da palavra de Deus. Modernamente é assim, é assado. Em tal lugar estão fazendo assim, é assado. Não. Aleluia. Mantenha, aleluia, a orientação firme de Deus. Aleluia. Porque a bênção não está nas inovações, a bênção está na mão de Deus. É Ele quem abençoa, glória ao nome do Senhor. É Ele quem supre necessidade. É Ele quem abre portas. Então eles reabriram os poços, desentulharam os poços, mas deram os mesmos nomes que Abraão havia dado. Aleluia. E diz o texto sagrado que quando eles abriram o primeiro poço, eles encontraram água. Aleluia. Eles estavam abrindo o poço porque estavam com necessidade de água. E quando eles abriram o poço, encontraram água. Aleluia. Porque sempre, aleluia, que alguém se dispõe, sempre que nós nos dispusermos a fazer a obra de Deus, a mão do Senhor vai estar estendida para nos alcançar, para nos abençoar. Aleluia. Mas diz o texto sagrado que quando eles abriram o poço e encontraram água, lá vem o inimigo novamente. E foi contender com eles. Não, vocês acharam, mas esse poço é nosso, essa água é nossa. Aleluia. E ali naquele primeiro poço, aleluia. Então diz o texto sagrado, aleluia, que eles deram o primeiro nome do poço, Ezeque, que quer dizer contenda. Aleluia. E eu volto a citar as palavras do Senhor Jesus, quando ele disse, no mundo tereis aflições. Obedecendo a Deus, fazendo a vontade de Deus, trabalhando, tendo compromisso com Ele, vão surgir dificuldades, vão surgir desafios. Aleluia. Mas aí entra o segundo parâmetro, a perseverança. A palavra de Deus diz, aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Aleluia. Nós não podemos parar, aleluia, diante das adversidades. Aleluia. Muitas vezes de contendas criadas pelo próprio inimigo. Aleluia. Porque ali eram os inimigos de Israel que criaram aquela contenda. Aleluia. Mas eles disseram, bom, então se é para contender, fica com o poço, nós vamos procurar outro. A palavra de Deus diz que ao servo do Senhor não convém contender. Aleluia. E às vezes eu tenho observado que tem pessoas, para tudo ele arruma uma contenda. Se você chamar ele assim e falar, ó, você vai fazer esse trabalho aqui na igreja, primeiro, antes dele fazer o trabalho, ele arruma contenda. Então, ele diz, o trabalho do Senhor não é para ter contenda, é para ter alegria, é para ter prazer, é para desfrutar de paz. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Se, por acaso,
Deus dirigiu o pastor, te deu alguma função, algum trabalho para fazer, não é para contender, é para louvar ao Senhor. Aleluia, para glorificar o nome do Senhor. É para que Deus seja louvado, glorificado através da sua vida, através do trabalho que você faz para o Senhor. Fuja das contendas. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Então acharam água. Aleluia. Mas se é para contender, eu vou até abrir mão dessa água. Fica com esse poço. Fica com a sua contenda. Mas eu vou continuar, porque foi Deus. Aleluia. A bênção de Deus é a orientação de Deus. Aleluia. Foi o seu Deus que disse para nós ficarmos aqui. Se Ele falou, Ele é responsável. Ele tem solução. Aleluia. Nós não temos, mas Ele tem solução para todas as coisas. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. E diz o texto sagrado que eles foram, abriram, desentulharam o segundo poço. Aleluia. Mas quando eles desentulharam o segundo poço, houve ainda inimizade com os inimigos. Aleluia. Por isso que, meus irmãos, a obra do Senhor tem que ser feita com persistência. Aleluia. O Senhor Deus usa o apóstolo Tiago, e ele diz assim, olha, resisti ao inimigo e ele fugirá de vós. Aleluia. Não é para baixar a cabeça, não é para abrir mão. Aleluia. Resistir, aleluia, é continuar a batalha. Aleluia, porque Deus é quem vai nos dar a vitória. Aleluia. Quando Deus usa Tiago para dizer que o inimigo fugirá, está dizendo o seguinte, aleluia, se você persistir na oração, no jejum, na consagração, o inimigo vai bater em retirada. Aleluia, o inimigo vai bater em retirada, glória ao nome do Senhor, e você vai alcançar a vitória em nome do Senhor Jesus. Então, aquele segundo poço, quando ele abriu, ele pôs o nome de Sitna, que quer dizer inimizade. Primeiro, contenda, o segundo, inimizade. Aleluia. São parâmetros, ou são circunstâncias, aleluia, que muitas vezes o inimigo quer semear em nosso meio. Contenda, inimizade. Aleluia. A palavra de Deus diz o salmista, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Fuja da contenda, fuja da inimizade. Ah, mas fulano de tal não quer nada comigo. Ele pode não querer, mas você não pode ter nada contra ele. Ame-o, ore por ele, interceda por ele. Glória ao nome do Senhor, aleluia. Alguns dizem, não, eu não vou mais lá porque fulano de tal olhou para mim assim, assado. Não, você não vem por causa de fulano, você vem por causa do Senhor a quem nós servimos. Aquele que nos salvou, aquele que nos perdoou, aquele que tem suprido as nossas necessidades, aquele que tem estado conosco todos os dias. Aqui é o lugar de você servir a Ele, aqui é o lugar de você adorá-lo. Glória ao nome do Senhor, aleluia, glória ao nome do Senhor, aleluia. E diz o texto sagrado que eles então perseveraram, aleluia, aleluia. Vamos abrir, vamos desentulhar um outro poço, por causa da perseverança. No terceiro poço, aleluia, já não houve mais inimizade, não houve mais contenda. Aí eles chamaram o poço de Reobote, que quer dizer alargamento. Aleluia. Se você persistir, Deus vai alargar. Se você persistir, Deus vai abrir porta. Se você persistir, a glória de Deus vai ser revelada. Glória ao nome do Senhor. O nome do Senhor será exaltado. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. E diz aqui o texto sagrado, o verso 23. Depois subiu dali a Berseba, e apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite, e disse, eu sou o Deus de Abraão teu pai. Não tema,
porque eu sou contigo, abençoar-te-ei, multiplicarei a tua semente por amor a Abraão, meu servo. Glória a Deus. Meus irmãos, quando a gente lê este versículo aqui, talvez alguém possa ter a impressão, será que o seu Deus só estava com ele depois do alargamento? Não, o seu Deus sempre esteve com ele. Glória ao nome do Senhor, aleluia. Mas a manifestação de Deus foi depois que ele teve a vitória, depois que ele demonstrou realmente o firme propósito, aleluia, de servir ao Senhor, ser submisso ao Senhor. O que é ser submisso? É permanecer ali na terra, permanecer ali naquele lugar. Apesar das adversidades, apesar das dificuldades, apesar de ter poços entulhados, apesar de ter sido expulso de um lugar para outro, mas eles permaneceram. Aleluia. Eu citei aqui o versículo, vou voltar a repetir. O que diz a palavra de Deus: aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Este tem que ser o nosso compromisso com Deus, perseverar, apesar das adversidades, apesar dos inimigos que se levantam, apesar de vitórias e depois alguma luta, alguma dificuldade, porque ele semeou, produziu, mas o inimigo se levantou, aleluia, mas Deus continua conosco, aleluia, a mão dele continua estendida, aleluia, então permaneça, persevere, glória ao nome do Senhor, aleluia. E depois que ele perseverou, foi o primeiro, foi o segundo poço, todos eles deram resultado positivo, mas eles tiveram que abrir mão, aleluia. Isso quer dizer, meus irmãos, que muitas vezes, aleluia, a gente tem que até abrir mão de alguma vantagem aparente, aleluia. Às vezes a gente fica preso em alguma coisa que só vai trazer contenda, só vai trazer inimizade. Aleluia. Abra a mão, porque Deus tem mais bênção para te dar. Deus tem mais vitória para te dar. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. A tua bênção não está naquele lugar, não. Está nas mãos de Deus. Aleluia. Se você se submeter a Ele, se você permanecer, persistir servindo ao Senhor, não tem como não ser abençoado, não tem como não ser vitorioso. Glória ao nome do Senhor, aleluia, porque a vitória vem do Senhor, está nas mãos do Senhor para nos alcançar. Glória ao nome do Senhor, aleluia. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde. Que esses dois parâmetros que nós temos citado aqui, submissão, aleluia, e perseverança, possa fazer parte do dia a dia da nossa vida. As lutas, as adversidades, elas também fazem parte. O próprio Senhor Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas não abra mão da sua submissão a Deus e a sua palavra. Não abra mão do seu compromisso de perseverar servindo ao Senhor. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Aleluia, porque nem que seja depois do terceiro poço, aleluia, a vitória vem, a vitória chega. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Pode ser que o texto sagrado não fala, mas certamente aconteceu. Aleluia, quando eles abriram o primeiro poço, que encontraram água, que veio ali a contenda, alguém podia dizer: mas não foi você que abriu. Olha, originalmente não foi Abraão que cavou esse poço, o direito é seu. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Mas eles disseram: não, se é para contender, fique, porque Deus tem mais para me dar. Aleluia, Deus tem mais para me dar, há novas portas que Ele vai abrir, glória ao nome do Senhor, aleluia, mas não fique preso em contenda, aleluia, vá em frente, aleluia, porque a mão de Deus continua estendida,
Glória ao nome do Senhor. Eles foram para o segundo poço, abriram o segundo poço, alcançaram o alvo, alcançaram o objetivo, alcançaram a água. Aleluia. E diz o texto sagrado que eles falaram, olha, tinha água viva, água boa. Aleluia. Mas chegou o inimigo, trazendo inimizade. Ele falou, não, se é para inimizade, fica para lá. Porque servir a Deus é com alegria, servir a Deus é com prazer, servir a Deus é com satisfação, não é com disputa, não é com contenda, não é com inimizade, mas é glorificando, exaltando o nome santo, o nome poderoso, o nome glorioso do Senhor nosso Deus. Servir a Deus com alegria e apresentai-vos diante dele com cântico. Nós estamos aqui para louvar, para adorar, para glorificar, para exaltar o nome do Senhor nosso Deus, por tudo quanto Ele tem feito, por Ele estar conosco, por Ele ter estendido as mãos em nossa direção, suprindo todas as nossas necessidades. Glória ao nome do Senhor, aleluia. Então o ambiente é de louvor, o ambiente é de adoração, o ambiente é de glorificação. Aleluia, talvez alguém tenha chegado aqui, aleluia, meio descontente, meio preocupado. Aleluia, vire a chave, comece a adorar. Aleluia, comece a adorar, porque o lugar aqui é de adoração, é de glorificação, é de exaltação ao nome do Senhor nosso Deus. Glória ao nome do Senhor, aleluia. E à medida que você adora, a glória de Deus vai tomando conta. Aleluia, glória ao nome do Senhor, aleluia, glória ao nome do Senhor, aleluia. E você vai sair daqui exaltando, glorificando o nome santo, o nome excelso, o nome poderoso do Senhor nosso Deus. Que Deus os abençoe, que Deus os guarde. Eu agradeço a oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Amém.